Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu me atrasei um pouquinho, irmãos, que eu fui buscar alguns irmãos, tá? Então, hoje eu me atrasei um pouco. Quero começar, dizendo para os irmãos que quarta-feira nós estamos aqui orando e buscando a presença do Senhor. E nós só estamos orando. Então, é meia hora, o máximo, que a gente fica aqui orando, e a gente tem acabado em torno de 8h30. Então, irmãos, não vai atrasar você, não vai atrapalhar você, o seu descanso, para que você possa acordar no outro dia cedo para trabalhar. Então, venha orar, venha buscar a presença do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a igreja precisa orar. Então, é uma convocação, tá bom? Para a igreja. Também, a nossa EBD, nós temos sentido que muitos irmãos têm havido uma evasão muito grande da igreja na nossa EBD. Então, irmãos, é importante você vir. A lição está chata, já chegou no meu ouvido que alguns irmãos falaram que a lição não está muito legal. Tudo bem, então eu já comprei outra revista. Nós vamos mudar, agora eu quero ver se é realmente a lição. Tá bom? Então, nós estamos trocando a revista. Talvez a semana que vem já tenha uma nova revista. Então eu quero ver se é a lição ou se são os irmãos. Tá bom? Aí os irmãos agora vão me dar motivo para eu cobrar ainda um pouco mais. Tá bom? Então, a semana que vem nós já temos uma nova revista. Claro que a gente não vai estudar talvez ela, né? Mas a revista já vai estar aqui. Então, se tiver que chegar até quarta-feira, os professores estiverem aqui, já vou entregar. Tá bom? Então, venha para a EBD. Irmãos, é de suma importância a gente estar aqui. Por quê? Você tem que se preocupar com você. Às vezes o pastor fica aqui cobrando uma coisa, que você não está se preocupando. Então, mas eu me preocupo, porque eu sou o seu pastor. E sendo o seu pastor, eu tenho que orientar você, mostrar para você que você precisa se fortalecer, que você precisa estar aqui, que você precisa buscar o Senhor. Entende? Eu estava fazendo os cálculos em casa, tão pouquinho tempo nós temos para estar na presença do Senhor. Se nós formos contar quarta, domingo de manhã e domingo à noite, fora a célula, que a célula, eu quero deixar uma coisa clara para as células. Nós só temos três células, temos 3 células. A célula, quando a célula está reunida, não é a igreja reunida, é a célula. É aquela célula que vai crescer. Mas quando a igreja está reunida, o corpo está reunido, a célula precisa estar presente. Tá bom, irmãos? Então, eu estou falando isso para as 2 células, porque eu sinto falta dos irmãos das 2 células na igreja. Tanto na IBD, quanto na oração quarta-feira. É a igreja. Entenda isso, irmãos. Célula não é a igreja. Ah, mas pastor, a gente não faz parte. Tudo bem, faz parte da igreja. Mas a célula é a célula em crescimento. A célula precisa estar inserida na igreja. Se nós começarmos a pensar dessa forma diferente, irmãos, a célula morre, ela divide. Então, não podemos pensar assim. A nossa visão da célula é que ela vai crescer, E a igreja, o corpo, vai crescer também. Então, essa é a ideia. Então, quando tiver culto, as células precisam estar no culto, no corpo, para que ela não morra. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Célula, quando ela se divide do corpo, ela morre. Quando a célula sai, quem faz parte de medicina aí, entende o que eu estou falando, Nós temos enfermeiros, fisioterapeutas, também presente aqui. E é isso que acontece. Então, irmãos, vamos entender isso. Então, eu estou aqui alertando os irmãos, chamando os irmãos, convidando os irmãos para nós estarmos juntos, para nós estarmos orando, buscando a presença do Senhor. Tá bom? Quarta-feira. E na nossa escola bíblica dominical também, tá? Domingo que vem já teremos a nova revista, em nome de Jesus. Sábado, a irmã Edith, ela tem colocado no grupo, irmão Walter, os irmãos que
pegaram os convitezinhos? Quantos irmãos aqui pegaram os convites? Levanta a mão, por favor. Eu peguei. Levanta a mão, quem pegou os convites? Só a irmã? Só o irmão? Irmão? Só? Você pegou o convite também? Para vender ou pegou só para você? Peguei 3, tá bom. A irmã também? Né? Então, os irmãos que pegaram os convites, precisam acertar com a irmã, porque tem que fazer a compra, né, irmã? Tem que fazer compra. Então, quem não fez o Pix, né, e quem fez, tem que comunicar para ela, porque às vezes não comunicou, né? Então, comunica para a irmã, para que ela possa, e precisa acertar para que ela possa fazer as compras, tá bom? Então, os irmãos que pegaram aí, confirme, vendo. Quem não pegou para vender, e é da igreja, é casal, irmãos, eu ainda tenho 2 convites ainda, tá bom, para vender. Que a irmã também tem ainda, né? Então, irmãos, é um jantar para os casais da igreja. A intenção é a igreja. E às vezes, nesses encontros, poucos membros da igreja casados comparecem. Poucos. E eu fico triste, vou lhe ser sério, eu fico triste. Porque a gente faz uma coisa para a igreja, né? E a igreja em si, às vezes, não vem. Os casais da igreja, às vezes, não vêm, né? E os irmãos trabalham, se empenham para arrumar, para ficar bonitinho, né? Para os casais. E às vezes os casais da igreja não vêm. Então, irmãos, venha, não deixe de vir não. Vai ser bom, tá bom? Você que é membro da igreja, seu esposo ou esposa não estão aqui, convide. Venha com ele, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, tá bom? Em nome de Jesus. E à noite é o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, tá ok? Nós vamos estar nos colocando em pé e vamos adorar o Senhor. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar este culto, então, louvando ao Senhor. Uma parte da oração do Pai Nosso, ela diz: pois teu é o reino, tu é a glória que permanece para sempre. O Senhor que permanece para sempre, que Ele possa permanecer para sempre em nossas vidas. Nessa música a gente vai cantar: abra-se os corações para que entre o Rei da Glória. Quando o Senhor da Glória entra em nossas vidas, Ele faz transformações. Ele entra para modificar a nossa vida para sempre. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Vamos cantar com alegria, batendo palmas, celebrando ao Senhor nessa noite, porque nós estamos aqui para adorá-lo e para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Se os portais para que entre o Rei da Glória,
glória para sempre, sempre. Tu é o reino, tu é a glória para sempre, sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, queridos. Do Senhor é toda a honra, toda a glória, e nós precisamos entender isso. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. 1 Coríntios 2, eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim: irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Minha linguagem e pregação a minha linguagem e pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui uma coisa: olha, eu nada sei, o que eu falo vem de Deus. E às vezes muitos querem pregar o seu conhecimento, e eu sempre digo assim: eu não sou nada. Se dependesse de mim, da minha sabedoria para estar aqui à frente, irmãos, eu estava encrencado. Entende? Eu estava encrencado. Porque se não for pelo poder de Deus, nós não entendemos, não compreendemos os princípios da palavra. E para isso é necessário se consagrar. E Paulo fazia isso. E nós, como servos de Deus, precisamos consagrar a nossa vida. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo conduza os nossos passos. Amém? E nós vamos cantar isso agora. O hino 309 do nosso cantor cristão. Vamos cantar com bastante alegria. Em seguida, a irmã Patrícia já pode... em seguida, quem é que vai falar? Então, depois, logo em seguida o hino, a irmã já pode vir para cá. Hino de número 309 do cantor cristão, Consagrando-nos. Consagrando-nos a Ti, imploramos Tua proteção, ó presente ser aqui, concedendo Tua direção, cada vez mais e mais, mostra-nos o Teu favor, une-nos em Ti, Senhor, pelos laços do divino amor, através da provação, que é sempre, sempre com amor, guarda-nos o coração,
investindo sempre de fervor, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor, habilita-nos, Senhor, outorgando sempre mais poder ao teu povo, bom pastor. Imploramos bênçãos conceder, cada vez mais e mais, mostra-nos o teu favor, une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor. Pai, nós adoramos o Senhor mais uma vez, queremos suplicar ao Pai a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós somos tão indignos, somos tão falhos, Pai. Nós não merecemos nem mesmo pronunciar o teu nome. Nós não merecemos nem estar na tua presença, Deus. Mas a tua misericórdia nos aceita diante de ti. Muito obrigado, Pai. Receba o nosso culto desta noite. Que vidas nesta noite sejam transformadas pelo teu poder, Pai. Que vidas nessa noite sejam, ó Pai, restauradas pela ação do teu Espírito, Pai. Que toda ação contrária, toda ação maligna, diabólica, caia por terra, Deus. Em nome de Jesus. E que o teu Espírito fale a cada ouvido, Deus, que estará ouvindo a tua palavra. E que o Senhor receba em teu trono de glória o nosso culto como cheiro suave. Nós colocamos diante do teu altar Israel neste momento. A nação, ó Pai, ali, que está sofrendo com aquela guerra, também a Palestina, Deus, a Ucrânia, a Rússia, Deus querido, que o Senhor esteja tendo misericórdia dos teus servos, e tantas outras guerras, Pai, que estão acontecendo pelo mundo afora. Tenha misericórdia e compaixão, Pai, que o Senhor esteja consolando e confortando os seus corações. Coloca, ó Pai, a família do Davi diante do teu altar, esteja consolando e confortando diante da perda da sua sobrinha, Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Deus. Pai querido, que o Senhor esteja contemplando neste momento cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus. Vamos, Patrícia. Boa noite, irmãos. Eu peço que os irmãos possam se colocar de pé. Nós vamos estar falando o nosso tema, nossa divisa, e o Ministério de Louvor também vai estar cantando outro hino hoje, não vai ser o de missões, tá bom, irmãos? Mas tem a ver com missões. Eu quero lembrar os irmãos que o nosso encerramento vai ser no domingo do dia 12, tá, irmãos? A gente tem falado aqui, todo domingo o pastor tem falado, vai orando, vai pedindo direção ao Senhor, vão se preparando para poder estar trazendo as ofertas. A gente sabe que é muito importante, né? A gente tem visto muitas coisas em missões mundiais, mas as missões nacionais também é importante, que é o nosso derredor aqui, tá bom, irmãos? Vamos estar falando o nosso tema, bem alto. A solução é Jesus Cristo. Ficou baixo, hein? Vamos de novo? E o nosso divisa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Esqueci de falar do valor. Irmãos, o nosso alvo, o ano passado foi 3.000. Esse ano a gente está orando para que a gente possa ultrapassar esse alvo, tá bom? Porque a gente sabe que a gente consegue, em nome de Jesus, amém?
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas neste momento. Você que vem preparado, aproveite para fazer isso. Em nome de Jesus. Minhas vidas com meus medos, falhas e temores, deixe eu viver a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é o Deus dessa nação. Nós te louvamos, ó Deus, porque estamos na tua casa para te adorar, render louvores ao teu nome, Senhor. E queremos fazer isso, ó Deus, com todo o nosso coração, enquanto estivermos aqui nesta terra, Pai. E nós sabemos, ó Deus, quantas pessoas carecem de ouvir a teu respeito, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos despertar
para cumprir o ide do Senhor sobre os 4 cantos desta terra, Pai. Que as nações se rendam ao Senhor, que pessoas das nossas famílias se rendam a Ti, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que ninguém subirá até o céu, ninguém chegará até o céu, se não for pelo Senhor, se não se render aos Teus pés. E nesta noite nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e queremos, ó Deus, clamar a Ti pela nossa nação, clamar pelo nosso Brasil, pelo mundo, ó Deus, que haja salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que joelhos se dobrem, que nós possamos nos prostrar ante a Tua face, reconhecendo o Senhor como o Deus da nossa nação, o Deus da nossa vida para todos sempre. Que o Senhor sustente os Seus missionários, ó Deus, que estão no campo, pessoas, ó Deus, que se dedicam a levar o Evangelho do Senhor a essas pessoas que não Te conhecem. Que o Senhor os fortaleça, os cubra com as Suas bênçãos, ó Pai, e que nós aqui possamos contribuir, orando, ó Deus, também financeiramente, e que esses recursos, ó Deus, sejam bem utilizados em prol do Teu reino. Nós Te louvamos porque é uma oportunidade para nós, como igreja do Senhor aqui nessa terra, cumprir o ide do Senhor através da nossa contribuição também. Então nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós vamos continuar adorando o Senhor com o Ministério de Louvor, mas eu quero, como não chegou nada aqui às minhas mãos de pessoas que estão nos visitando, mas eu estou vendo bastante pessoas aqui diferentes, né? Quem está conosco aqui que não faz parte de nenhuma igreja evangélica? Apenas levante a mão assim, só para eu conhecer. Tem alguém? Não? Quem é membro de alguma outra igreja evangélica, levanta a mão assim. Eu esqueci seu nome. A Márcia, né? Que Deus abençoe, irmã. Filha dos irmãos Eduardo e a irmã Neuza. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Também a irmã Helenice, a Karine, né, seu pequenininho. Deus abençoe a vida de vocês também. Tá bom? Vamos dizer para eles com bastante alegria. Vamos lá? Sejam. Amém? Vamos colocar em pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A palavra do Senhor que diz que nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Nós vamos cantar, nada vai me separar. Mesmo que as tribulações venham, mesmo que eu me abale, o Senhor me susterá, o Senhor cuidará de mim. E Ele proverá bênção sobre a minha vida, Ele cuidará de nós. Amém? Vamos cantar com alegria.
próxima a gente vai tirar mais alto, né, pastor? Tá ruim para cantar esse tom, né? Tá muito baixo, né? Nós estamos cantando grave assim, aí fica ruim, né? Mas na próxima a gente canta um pouquinho mais alto. Nós vamos continuar cantando. Nós viemos aqui para nos derramar na presença do Senhor. O Senhor que tem cuidado de nós, que é o dono da nossa vida. Quando nós vivemos na dependência do Senhor, nós podemos confiar, nós confiamos em Deus e sabemos que todas as coisas nas nossas vidas são da mão de Deus para nós. Fazem parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos cantar hoje, venho hoje me derramar. Aos teus pés eu vim me derramar, Senhor. Se você puder cantar isso, declarando que você depende totalmente do Senhor, vai fazer uma diferença enorme neste cântico. Experimente cantar este cântico realmente com o seu coração, dizendo, Senhor, eu venho me render, porque eu preciso de Ti. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós dizemos, nada para mim é maior do que a Tua presença em minha vida. Vamos louvar ao Senhor. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha
Nós nos entregamos a Ti, Pai, nesta noite. Rendemos o nosso louvor somente a Ti, que é o Deus, o único Deus, a quem nós devemos servir e adorar. Queremos colocar as nossas vidas, os nossos anseios, todos eles nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e não há nenhuma folha de uma árvore que caia, se não for com a Tua permissão. Então nós nos rendemos ao Teu senhorio. Dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o Teu querer. Nos derramamos e nos entregamos a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada situação, em cada problema, em cada mente, ó Deus, em nome de Jesus. E sara as nossas feridas, sara as feridas da nossa alma, Senhor. Sara aqueles que estão enfermos, ó Deus. Cura, Senhor, entra com providência de cura, se assim for a Tua vontade, Pai. Mas nós queremos nos render a Ti, dizendo: toma o Teu lugar e reina sobre as nossas vidas. Reina sobre, Senhor, a igreja, a primeira igreja batista de Adamantina. Reine, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos assentar. Nós vamos continuar louvando o Senhor, quarteto. A gente não tem nome do quarteto, quarteto misto. Ah, ei. Alô, ei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois
pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. Nós estávamos orando. Vamos orar? Pai, eu quero engrandecer o Teu nome mais uma vez, Te adorar pela vida das nossas crianças, Deus. Que o Senhor esteja abençoando os Seus professores ali, ó Pai, para que elas possam instruí-los nos Teus caminhos santos. Usa, ó Pai, as Tuas servas e que a mensagem ali pregada ao coração das nossas crianças, ó Pai, possa encontrar guarida, Deus. E nos use também na ministração da Tua palavra, Deus. Que eu me cale e o Teu Espírito fale através dos meus lábios. Que haja por parte dos Teus servos o desejo profundo de ouvir, ó Pai, a Tua voz e permitir o Teu Espírito, Deus, agir, trabalhar e mover, ó Pai, os seus corações. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos lá com a tia. Irmãos, o texto que nós estamos avaliando, como eu falei a semana passada, eu senti o desejo de trabalhar um tema, e eu falei, não vou falar em Efésios, como domingo retrasado. Eu falei, eu vou dar um tempinho e vou pregar um outro tema. E eu orei e falei, Senhor, e Deus colocou no meu coração uma frase. Eu falei, vou lá na frase. E a frase estava em Efésios. Então, como eu falei, vamos continuar em Efésios. Mas só que em Efésios 5, apenas o verso 14. Efésios 5, apenas o verso 14. Que diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Cristo te esclarecerá, como diz o texto aí. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, irmãos, uma cidade, né, idólatra, uma cidade infestada por toda espécie de manifestação
diabólica e ocultismo. A igreja estava ali nesse ambiente e possivelmente estava acomodada, e as influências desse espectro, né, negativo começaram ali a permear a igreja. Então Paulo escreve a essa igreja e diz que todos precisavam se despertar, isso é, acordar espiritualmente. Paulo queria que todos compreendessem qual era a vontade do Senhor. Por isso, ele diz no verso 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo aqui está alertando a esses irmãos, e como nós falamos no domingo passado, nós falamos sobre a primeira frase, desperta tu que dormes, e nós falamos aí, né, dentro dessa frase, né, o que podemos entender com o sono espiritual. Nós respondemos, é um estado de apatia, é quando estamos atraídos pelas coisas do mundo e envolvidos com o mundo, é quando esquecemos a nossa identidade em Cristo. E quais são os perigos? Nós falamos dos perigos: perda da comunhão com Deus, vulnerabilidade às investidas do diabo e falta de propósito na direção, e direção na vida cristã. Nós falamos sobre isso. E nós vamos estar falando sobre a segunda frase hoje. Quando Paulo diz, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Podemos ver aqui, irmãos, um chamado ao despertamento. Paulo chama esta igreja, esses irmãos ali, a se despertar. Levanta-te, isso é, põe-se em pé, estejam atentos, estejam firmes, estejam vigilantes. A cidade de Éfeso tinha em torno, na época, de 250 mil habitantes, na época, nessa era cristã. No tempo que Paulo estava ali, Paulo escreveu essa carta, na época em que existia essa igreja ali, mais ou menos 250 mil habitantes, chegou a ser considerada a segunda maior cidade do Império Romano, só ficava atrás de Roma. Então era uma cidade grande. A deusa Artemis era a guardiã dessa cidade. Tanto que, se os irmãos olharem aí em Atos, capítulo 19, no verso 35, Lucas, escrevendo, ele fala o seguinte, ele cita isso aqui, no verso 35 de Atos 9. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e a sua imagem que caiu do céu? A ideia era que Zeus derrubou essa imagem lá. Então, essa deusa era a que era adorada ali em Éfeso. E Éfeso era a guardiã, a cidade era a guardiã dessa deusa. Então, olha a cidade, olha o local onde a igreja se encontrava. Então, Paulo escreve isso para que esses irmãos ficassem atentos, não ficassem em um estado de dormência. Então, Paulo diz, levanta-te dentre os mortos, porque a cidade está morta. A cidade está morta nessa deusa, está voltada para essa deusa, e se esqueceram do Deus vivo, do Deus eterno. Mas vocês precisam estar em pé. A igreja precisa estar em pé. Era uma cidade totalmente dominada pela idolatria e a veneração a essa deusa, Artemis. E por isso Paulo, em forma de alerta aos cristãos ali, ele diz, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Só pode se levantar quem está sentado. Só pode se levantar quem está deitado, ou dormindo, ou levou um tombo. Então diz, levanta. Quem está no estado de mornidão, um estado
de estar prostrado. Então Paulo diz, olha, levanta, não permaneça assim. Fique em pé. Esteja firme, forte. A palavra usada por Paulo aqui é anástase. Isso é, quer dizer, se aprume, se aprume. Paulo está dizendo isso para a igreja. Irmãos, às vezes muitos de nós nos encontramos dessa forma, deitados, mortos espiritualmente, descansando espiritualmente, sentados espiritualmente. Mas Paulo diz o seguinte: levanta-te, se erga, levanta a cabeça. Paulo, ele nos alerta aqui para que possamos estar olhando para o alto, da onde vem a nossa força espiritual. Paulo, ao dizer isso aqui, né, Paulo está falando o seguinte, ó, tenha atitude, porque essa palavra, ela conota justamente isso, ação, atitude. Por exemplo, quando Deus falou com Ezequiel, lá no capítulo 2, no verso 1, ele diz o seguinte, e disse, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Prontidão. Também, em João, capítulo 5, no verso 8, quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele paralítico, lá no tanque de Betesda, o que Jesus falou? Levanta-te, põe-te em pé, toma o teu leito e vai embora. Atitude. Também, né, deixa eu ver aqui outro texto que eu tinha posto aqui, né? Quando Jesus curou aquele homem lá, quando os amigos, né, colocaram ele pelo telhado, e Jesus depois perdoou os pecados dele, Jesus não ia curar, mas pela incredulidade do povo que ali estava, Jesus disse para ele, olha, levanta-te, toma o teu leito e vai embora, levanta-te. E Paulo está falando a mesma coisa aqui, Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso o seguinte, olha, tenham atitude, tomem uma posição de guerra contra o inimigo, que veio matar, veio roubar, veio destruir, e está tentando destruir a sua vida. Levanta-te. Irmãos, quantos crentes estão dormindo, diante de tantas coisas acontecendo, e não se posicionam. A gente precisa tomar uma postura, irmãos. A igreja de Cristo precisa tomar uma postura, diante das circunstâncias, tomar uma atitude. Nós precisamos, como igreja de Cristo, como igreja de Cristo, representada aqui nesta cidade, nós precisamos tomar uma atitude. E que atitude é essa? De se levantar, sair do comodismo, sair da mornidão, sair do estado, como Paulo está falando aqui, de mortos. Levanta-te, levanta-te dentre os mortos. Às vezes nós nos igualamos a eles. Mortos aqui, Paulo está falando mortos espiritualmente, irmãos. Mortos espiritualmente. Porque o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. E Jesus, ele veio dar vida. Mas ele só vai dar vida se nós nos levantarmos, se nós formos em busca, se nós formos pregar, anunciar este evangelho. Se nós estivermos de prontidão, se nós nos colocarmos à disposição, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, levanta-te dentre os mortos. Paulo fala isso porque aquela cidade estava morta, espiritualmente, estava olhando para aquela deusa, estava venerando aquela deusa, uma deusa de uma estátua, que segundo eles caiu do céu, mas da onde?
estavam venerando aquilo e dizendo que ela era a deusa. E eles a adoravam. E isso estava contaminando a igreja. Então Paulo diz: desperta dentre os mortos, levanta dentre os mortos. Vocês não estão mortos, vocês já estão vivificados pelo sangue de Cristo. Vocês estão vivos pelo sangue de Cristo. Vocês foram regenerados, vocês foram restaurados. Levanta! É isso que Paulo está falando aqui. E nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós não podemos, como igreja, estarmos acomodados. No bem bom aqui, ó, ar-condicionado, sentado nas cadeirinhas boas, ouvindo boa música. Não sei se a palavra está sendo boa para você, mas receba de bom grado. Aplique ao seu coração. Mas às vezes a palavra dói mesmo. A palavra dói às vezes. Mas é para que eu reflita sobre a minha vida, sobre o estado que eu estou. Será que eu estou vivo? Será que eu estou em pé? Ou eu estou deitado, ou sentado, ou acomodado? Nós precisamos refletir, porque um dia Deus nos cobrará isso, irmãos. Deus cobrará isso de cada um de nós, sem exceção. De mim muito mais, se eu me calar diante das circunstâncias. Por isso nós precisamos levantar dentre os mortos, porque nós estamos vivos, porque você está vivo. Agora, por que nós devemos despertar? Por que nós devemos estar em pé, firmes, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que mais? Perfeita e agradável. Você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Então permaneça em pé, se coloque em pé, para vivermos de acordo com essa vontade, boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2, ele diz isso. No verso 1 ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês estão vivos, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É boa, mas às vezes nós não conseguimos experimentar isso. Aí Deus, falando para Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, ele fala assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, como a vontade de Deus é boa, é uma vontade de paz. Por isso eu preciso me colocar em pé, para que eu possa experimentar isso de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, é que eu vá ganhar almas, para que eu vá levar essa mensagem maravilhosa de vida que me alcançou você, levar essa mensagem para eles lá fora. Por isso Paulo diz: levanta-te dentre os mortos, porque o mundo está morto. A palavra de Deus diz que o mundo jaz onde? No maligno. O que é jaz? Onde você vê muito essa palavra jaz? No cemitério, porque já foi, está morto. Então por isso a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Isso é, o mundo está morto no diabo. Isso é, morto espiritualmente, mas pode ressuscitar, pode reviver. Depende de nós levarmos essa mensagem de vida ao homem, que é boa, maravilhosa. Então é necessário se levantar, é necessário se pôr em pé
para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só que Jeremias, ele não para no verso 11, ele continua no verso 12, quando ele fala assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o verso 14, apenas a parte A ali, primeira parte, ele diz assim, e eu serei achado de vós. Deus não está brincando de esconde-esconde. Ele está aqui, está presente. Para que a gente possa experimentar essa perfeita vontade de Deus aí, para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, para que essa vontade de Deus que é de paz e não de mal, para que ela possa se cumprir em nós, nós precisamos nos colocar em pé, levantar. Segundo, por que nós devemos despertar? Porque precisamos estar em pé para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo. Para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo. Pedro, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, e o quê? A glória, assim, agora, como? No dia da eternidade. Antes crescei na graça, a única forma de eu experimentar isso, essa plenitude de Cristo, é crescer na graça, crescer no conhecimento dEle, saber quem Cristo é. Você sabe quem Cristo é? Eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, você vai dizer a primeira palavra, Salvador, ou alguns outros, filhos de Deus, mas Cristo é só isso? Isaías diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz. Isso Ele é. Ele é a porta. Ele é a luz. Ele é rei, Ele é Senhor. Ele é aquele que morreu lá na cruz do Calvário, Ele é aquele que ressuscitou, aquele que vai voltar. Ele é o Senhor. Esse é Jesus. Crescer no conhecimento dEle, saber quem Ele é, vai me fazer bem, vai me fazer viver essa vida plena em Cristo, nele, por meio dEle. Por isso, Pedro, ele fala, antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória. Não é glorificar de boca, é com a vida, é viver. Viver para Ele, por meio dEle. É isso que é dar glória. É as pessoas olharem para você e ver Cristo em você. Isso é glorificar ao Senhor, através da sua vida. E não é no futuro, é agora, é hoje. Pedro deixa bem claro isso, agora. Agora e na hora da nossa morte, amém, né? Eternamente, e lá na glória vai continuar. Nós podemos viver essa vida plena em Cristo, se nós o conhecermos de verdade. Se nós vivermos o Evangelho de verdade. Irmãos, não é apenas vir à igreja. Nós confundimos muito o vir à igreja. Mas é preciso viver. Viver o Evangelho.
viver o Evangelho, viver a palavra, aplicar essa palavra à nossa vida, ao nosso coração. Entende, irmãos? Por isso, devemos despertar, estarmos em pé, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo e para sermos luz em um mundo em densas trevas. No verso 8 do capítulo 5 aí de Efésios, diz assim: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. De manhã nós falamos sobre isso, né, Casé? Questão de filho e filhos. Às vezes ali com relação a filho, está se referindo a Cristo, né, como Senhor. E é geralmente letra maiúscula. Mas quando se refere a nós como filho, fala filhos. Nunca fala no singular. Sempre no plural. João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aqui, Paulo escrevendo diz: agora sois filhos da luz. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida, torna-se filhos da luz. Então, é necessário, devemos nos despertar, estarmos em pé, para sermos luz em um mundo em densas trevas. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e ver que a luz de Cristo resplandece em nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso viver do dia a dia, no meu trabalho. Eu preciso testemunhar no meu trabalho, eu preciso testemunhar na minha casa, eu preciso testemunhar para os meus vizinhos, eu preciso testemunhar. Isso é ser luz. Mas muitos crentes não estão nem aí, né? Às vezes a gente ouve crente dizer assim: eu sou crente, mas meu braço não, né? E às vezes é crente, mas a língua não, que fala tanto palavrão, fala tantas coisas que não cabe a um cristão falar. E o pior de tudo é diante das pessoas que nem crentes são. Entende? Mente, são mentirosos, fofoqueiros. Isso tudo aí é ser luz. Eu preciso ser luz. Eu preciso mudar a minha vida. É fácil? Não, é difícil, mas se você colocar-se diante do altar do Senhor, procurar viver essa vida que em Cristo há mudanças. Por isso Paulo está dizendo: levanta, levanta-te dentre os mortos, porque você é vivo, e como vivo eu preciso refletir sobre a minha vida. Eu preciso. Irmãos, hoje pela manhã, o irmão Davi falou assim: Cristo disse que no final dos tempos, Ele vai separar o joio do trigo, e Ele vai separar. Eu digo, diz assim: será que já não está separando o joio do trigo? Aí a minha pergunta é: o que eu sou? Sou trigo? Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso olhar para a minha vida, não para a vida do outro. O outro vai responder diante de Deus, mas eu sim, eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender que eu sou luz, e eu estou no meio de um mundo em trevas, no mundo em que jaz no maligno, o mundo em que está morto no maligno. Eu preciso iluminar, eu preciso refletir. Jesus fala: ninguém acende uma lamparina e coloca embaixo da cama. Não, coloca lá no velador, para que possa iluminar. Lá no Rio de Janeiro, onde nós morávamos, tinha uma montanha imensa, a gente morava praticamente no pé da montanha, né, a casa onde eu construí lá. Era assim, acho que uns 400, 500 metros, né, onde nós morávamos, da subida da serra. Era uma serra imensa, a gente morava lá. E uma vez, eu andando à noite, né, lá na rua, tá indo para casa da minha avó,
lá naquele meio eu vi uma luzinha, não sei se era uma lanterna, não sei o que era, lá no meio daquela montanha, não sei se era caçador, uma luzinha bem pequenininha, andando lá no meio. A luz é assim, a gente consegue ver, entende? Às vezes quando a gente está viajando, né, e a gente vê assim, tudo apagado, bem lá no longe, aquela luzinha acesa, uma casinha que tem lá no fundo. A luz, ela resplandece. A luz resplandece. Nós somos luz. Paulo deixa muito claro isso aqui para esses irmãos. Falou, olha, agora vocês são luz no Senhor. Vocês não servem mais a Artemis. Vocês não têm mais que adorar Artemis. Vocês adoram ao Senhor. Cristo é a luz do mundo, e essa luz entrou no coração de vocês. Essa luz agora está brilhando em vocês. Ande dessa forma. Ande como filho, andem como filhos da luz. Por isso eu preciso me colocar em pé, irmãos. Por isso eu preciso olhar para mim e dizer, eu preciso mudar. Eu preciso querer mudar. Eu preciso querer. Para que eu possa agradar a Deus. Não a A ou B, não a igreja tal, ou o pastor tal, ou o irmão tal, não. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso viver para Deus. Por isso Paulo diz, levanta-te, põe-te em pé. Para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo e para sermos luz em um mundo de densas trevas. E as trevas vão ficar pior. E está ficando. Mas nós estamos aqui. E precisamos fazer a diferença. Agora, como fazer a diferença? Qual o caminho a ser trilhado? Qual o caminho para o despertamento? Qual o caminho para que eu possa me levantar para o Senhor? Compromisso. É a primeira coisa, compromisso. Eu tenho compromisso? Compromisso com Deus, compromisso com a sua obra, compromisso com a sua igreja. Eu tenho compromisso. Por isso Jesus Cristo fala o quê? Buscai, pois, em segundo lugar, o quê? É primeiro? Vamos repetir, vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Por que Jesus fala isso? Porque nos versos anteriores, os discípulos estavam meio que desesperados, preocupados com o que iam comer, vestir, com aonde iam morar, e Jesus fala, olha, calma, os passarinhos, eles não trabalham no fio, não juntam celeiro, mas Deus cuida deles, olha lá, os lírios do campo, Salomão em toda a riqueza deles, nunca se vestiu como um lírio desse, que hoje existe ali, amanhã lançado no fogo, seca. Vocês não são muito mais importantes do que passarinho e lírio? Busque o Senhor em primeiro lugar, tenha compromisso com Ele, mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós deixamos Deus para segundo plano, nós deixamos Deus em segundo plano, e às vezes terceiro plano, para depois, se der tempo, tudo bem, se não der, paciência, é assim. Será que Deus merece isso? Deus merece isso? Precisamos refletir, compromisso. Se eu tenho compromisso com o Senhor, eu vou ter compromisso com a sua igreja, vou ter compromisso com a evangelização, eu vou ter compromisso com tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Compromisso. É o primeiro caminho, o primeiro passo. Olha o que Paulo fala no verso 11 e 12. Capítulo 5 de Efésios. Ele fala assim: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as,
pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Se você tem compromisso com Deus, isso aqui não vai fazer parte da sua vida. Se eu tenho compromisso com Deus, as obras das trevas não vão me alcançar. Não vão. É compromisso. Então Paulo diz isso aqui para esses irmãos. E parece que ele está falando de algo que sai da boca, algo que dá mau testemunho. Se eu tenho compromisso, eu vou testemunhar. Ele fala: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, vocês são luz, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as escondidas, as coisas que eles fazem às escondidas. Se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho intimidade com Deus, eu vou santificar a minha vida, eu vou estar próximo a Ele. Por quê? Porque, em segundo lugar, o segundo caminho aqui é solidez na verdade. Eu preciso ser sólido, eu preciso estar firme na verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? A igreja é verdade? A palavra de Deus é verdade. João 17:17. Jesus fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu me debruço na palavra de Deus, irmãos, se eu estudo essa palavra aqui, essa verdade aqui, eu vou estar preparado, eu vou estar sólido, eu não vou me deixar levar pelas coisas do mundo, pelas coisas das trevas. Eu vou santificar a minha vida, eu vou estar firme no Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus Cristo disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade também. Eu preciso estar enraizado nessa verdade. Eu preciso ter solidez, ser sólido, ser firme, estar nesse alicerce que é Cristo Jesus, sólido, firme. É o segundo passo, solidez na verdade. E a terceira, oração e comunhão constante com o Senhor. Oração e comunhão constante com o Senhor. O texto que nós citamos, de Jeremias 29, no verso 13 ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes e eu serei achado de vós, diz o Senhor. No verso 14, eu serei achado de vós. Ele diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, no verso 14, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus fez isso. Deus cumpriu isso aqui com o povo de Israel. Deus trouxe toda a nação para Israel. Agora Israel é nação. Está lá um povo imenso, forte, vivendo em guerra, mas está lá forte. Povo de Deus. E Deus um dia vai acertar com eles. Não nos cabe julgar aquele povo, nos cabe orar por eles. Entende? Mas nós somos o povo de Israel também. Israel é espiritual. Estamos ligados àquele povo, porque servimos ao mesmo Deus que eles. Eles só ainda não têm a salvação em Cristo, mas vão chegar lá, porque a palavra de Deus assim diz. Mas nós já temos. Então precisamos ter comunhão com esse Senhor. Oração, buscá-lo fielmente. Na sua casa, se coloque lá de joelho, busque o Senhor, ore todos os dias. Mas aqui também nós precisamos estar juntos em oração, às quartas-feiras, como igreja,
e como corpo. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Você está sentado? Você está deitado? Você está acomodado? Algo te incomoda? A mensagem tem incomodado o seu coração? Para que você possa fazer mais, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais compromisso com o Senhor, buscá-lo mais fielmente, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida de verdade, porque falta isso, às vezes, para as dificuldades que você tem enfrentado, às vezes as angústias, as tristezas que vão assolando a sua vida, serão resolvidas quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Reflita sobre isso. Porque a paz de Cristo excede qualquer dificuldade que nós enfrentamos neste mundo. Mas quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, eu quero concluir dizendo que precisamos despertar, estar em pé, para podermos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos despertar, estarmos em pé, levantar, para experimentarmos a plenitude da vida em Cristo. Precisamos nos levantarmos, colocarmos em pé, para sermos luz em um mundo em densas trevas. Como? Tendo compromisso, tendo solidez na verdade, e orando, tendo oração, orando continuamente, e tendo comunhão plena com o Senhor em nossas vidas. Amém? Eu quero desafiar você nessa noite, porque isso que Paulo nos fala aqui nesse texto é algo muito sério, e às vezes nós não paramos para refletir na seriedade da mensagem, da palavra de Deus. Às vezes nós passamos assim os olhos e lemos como algo comum, algo que está ali. Não, a palavra de Deus é um alerta para nós. A palavra de Deus é um alerta para nós. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, nosso alimento diário. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso aplicar essa palavra à minha vida. Eu quero perguntar para você. Você sente que você precisa se despertar? Ter um despertamento espiritual profundo na sua vida? Você deseja realmente hoje assumir um compromisso sério com o Senhor? Você, como membro da igreja, como servo de Deus, como luz que você é, você vai se colocar em pé e nós vamos orar nesse momento. Oi, tá, que benção. Ela falou, eu quero. Ela falou assim, eu. Ela ali. Às vezes você acha que ela não entende, ela entende. Ela entende tudo que eu falo aqui, irmãos. Entende? Amém. Amém. Eu tenho certeza que se ela pudesse fazer mais, ela faria. Entende? Ela faria. Ela cobra a mãe dela lá, aleluia, aleluia. Isso é, a igreja, né? Amém. Ir à igreja, ela ama vir à igreja. Se pudesse, vinha quarta, vinha domingo de manhã, continuamente. Mas não pode. Nós temos aqui Heloísa. Quarta-feira, não falta uma quarta-feira. Não falta uma quarta-feira. Não falta um domingo. Por que você falta às quartas-feiras? Por que você não vem? Por que você não vem na EBD? Eu não quero que você me fale nada, só quero que você reflita. Pense sobre isso. O que te impede de vir? O que te impede de estar em comunhão com a sua igreja nos cultos semanais? O que impede? Reflita sobre isso. Agora, se você deseja um compromisso com o Senhor, se coloque em pé.
para nós estarmos orando ao Senhor, em nome de Jesus. Eu estou desafiando você a se colocar em pé, tá, irmão? Se você não quiser, pode ficar tranquilo, pode ficar sentada, pode ficar sentado, sem problema algum, tá? Nós vamos orar pelos que estão em pé. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, primeiramente, Deus, porque muitas vezes falhamos, como seres humanos miseráveis que nós somos. Somos pecadores, como a tua própria palavra diz. Como o teu servo, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. E eu repito essas palavras para a minha vida, Deus. Miserável homem que sou. Eu sei, Pai, que muitas vezes poderíamos fazer muito mais do que fazemos, Pai. Poderíamos, sim. Mas às vezes nós deixamos outras coisas tomar o espaço do Senhor em nossas vidas. Eu peço perdão por isso, Pai. Peço perdão em nome da igreja, porque nós poderíamos fazer muito mais, Pai. Mas os teus servos estão se colocando em pé, e se colocando à tua disposição, Deus. Assumindo o compromisso com o Senhor, não com a igreja nem comigo, mas com o Senhor. E eu assumo esse compromisso contigo também. Porque nós precisamos, Pai, pregar a tua palavra, testemunharmos o teu amor, Pai, porque nós somos luz neste mundo em trevas. Tem misericórdia de nós, Pai. Tenha compaixão, Deus. Que o teu Espírito nos leve, Deus, a uma intimidade mais profunda com o Senhor, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. A tua palavra está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo, Deus, e muitos de nós, às vezes, não estamos conseguindo enxergar, Pai. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta a tua igreja aqui nesta cidade. Desperta a tua igreja aqui, nesse local, a primeira igreja batista de Adamantina. Desperta a tua igreja, Deus, espalhada pela face da terra, Deus. A tua igreja que está lá em Israel, a tua igreja que está lá em Gaza, porque existem irmãos ali pregando a tua palavra, ainda que nas ocultas, Deus, no Irã, e em tantos outros países, Deus, a tua igreja está lá. Guarda os teus servos, proteja eles e ajuda-nos, ó Pai, a sermos iguais a eles, a nos colocarmos à tua disposição, Deus, arriscarmos as nossas vidas por amor ao Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo e ela vai se cumprir, querendo nós ou não, ela vai se cumprir, Deus. Portanto, desperta-nos, Pai, que possamos nos levantar dentre os mortos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a igreja. Vá para casa, refletindo sobre isso, pensando sobre isso. Durma pensando nisso. Acorde de madrugada pensando nisso, ore sobre isso, para que o Senhor possa despertar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.